Fala, TCCinhos! Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre os mapas temáticos para um projeto de arquitetura e urbanismo e principalmente para um TCC ou TFG de arquitetura e urbanismo. Então, mesmo que você não seja um estudante que está ali prestes a começar ou começando o trabalho de conclusão da sua graduação, o trabalho de conclusão de curso, cara, se você é um estudante ali do primeiro, do segundo período, de qualquer semestre, de qualquer período da faculdade, presta muita atenção nesse vídeo, porque mais cedo ou mais tarde você precisará criar os mapas temáticos do seu projeto. E nesse vídeo eu vou te apresentar esses mapas temáticos, eu vou te explicar como funciona e até vou te dar algumas dicas sobre os programas que você pode utilizar para criar esses mapas com maior tranquilidade e chegando a um melhor resultado. Então não deixa de assistir esse vídeo até o final, porque com certeza ele vai te guiar e ele vai te ajudar no desenvolvimento desses mapas, que ela pode até parecer uma parte simples do projeto, mas ela é de suma importância para a apresentação do seu projeto, né? Então vamos lá. Um mapa temático de um projeto de arquitetura e urbanismo é justamente aquela parte inicial, quando você começa a explicar sobre a região, a área, sobre o seu terreno, sobre aonde você vai trabalhar. Geralmente, quando você vai desenvolver um projeto, você tem ali um tema, você tem ali uma razão para desenvolver aquele seu protótipo. E quando você vai desenvolver aquilo, ele precisa ser criado em algum lugar. Não existe projeto sem um terreno, sem uma área para ser criado ali, né, para ser desenvolvido ali aquela sua ideia. Então, quando você vai começar a explicar mais propriamente falando sobre o projeto em si, quando você sai do campo teórico e começa a entrar na parte física, na parte ali projetual mesmo, os mapas temáticos começam a explicar para aquele leitor, para aquela pessoa que pega ali o seu trabalho e começa a ler, começa a entender sobre o que você está falando. Os mapas temáticos, eles vão introduzir aquela região, vão mostrar a parte ali do sistema viário, vai mostrar também a setorização, vai mostrar quais os setores, se tem comércio, se tem serviço, que também pode ser chamado de usos, né? Vai mostrar ali a parte de cheios e vazios para mostrar se é uma região muito habitada, muito edificada. Vai mostrar também a parte das condicionantes bioclimáticas. Então você já começa a dar uma bela introdução sobre aquela região e com certeza quando você começar a explicar o seu projeto, aquele avaliador, aquele leitor, aquele professor, aquele cliente também vai começar a saber mais sobre a região que você está falando, vai se situar. Isso acontece muito quando esse avaliador, esse professor, ele é daquela mesma cidade que você, né? Mas quando é de uma cidade diferente, quando é de uma outra região, aí é que você precisa explicar bem essa parte desses mapas temáticos. E a verdade é que esses mapas temáticos, eles não têm regra, né? Você não tem ali quantidade mínima e quantidade máxima de mapas que você vai apresentar. Mas existe ali um padrão que a gente visualiza aí, que dá para explicar bem esse projeto. E eu vou te mostrar na prática com esse TCC que está aqui, que eu estou te mostrando aqui na câmera, mas que eu vou te mostrar a versão digital dele aqui no computador, que inclusive essa versão digital está disponível para você. Eu vou te mostrar diferentes mapas que foram utilizados por essa aluna que desenvolveu esses mapas, que fez esse projeto, que fez esse TCC nota 10 de arquitetura, o projeto, tá? Então você vai entender quais são esses mapas e aí sim, na prática, você vai compreender bem melhor como é que funcionam esses mapas temáticos. Vamos lá! Estou pequenininho aqui para te mostrar esse trabalho, é o mesmo projeto aqui que eu estava te mostrando, tá? Esse daqui, mas eu não vou nem mostrar essa parte inicial, até porque você pode acessar esse trabalho clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. Inclusive, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha, que tá bem interessante, tem bastante conteúdo para você e para qualquer outro estudante de arquitetura e urbanismo, seja ele que está fazendo ali o TCC ou não, né? Mas veja bem,
quando você tem essa parte do projeto, só para você se situar aqui em relação ao TCC, ó, toda essa parte anterior do trabalho fala sobre os referenciais projetuais, os referenciais teóricos, a introdução, a justificativa desse projeto, os objetivos, está muito no campo teórico, está ainda muito ali, sem falar do projeto em si, falando de tudo que você está introduzindo antes de começar o projeto. Daí você entra nessa parte de mapas, e quando você entra nos mapas temáticos, ó, que começa a partir daqui, a partir dessa página 65, né? Eu vou até colocar em full screen aqui para você ver. Pô, o terreno começa a ser mostrado, a localização começa a ser apresentada, e aí você começa a ter mais noção, vou até jogar minha câmerazinha aqui para cima para não atrapalhar tanto, mas você começa a ter mais noção sobre esse local, né? Você entende que ele está próximo de uma área que tem vegetação aqui, ó. Por que está sendo mostrado isso? Para realmente você começar a se situar em relação ao projeto. Ela fala até sobre o raio desse mapa, é um raio de 500 metros em volta ali do lote escolhido para criar esse trabalho. E aí vamos passar aqui, ó. Tem uma série de elementos de imagens, né, de parte ali que vai mostrar a distância para os principais centros universitários que se encontram próximos desse trabalho. Por que que isso está sendo mostrado? Porque isso tem a ver com o tema dessa aluna. Se tem a ver com o seu tema, se você precisa mostrar isso, aí você vai começar a entender como você vai apresentar esse tipo de ideia. E como é que eu penso nisso, Vitor? Como é que eu tenho esse tipo de sacada? Olhando referência. Não tem como ficar esperando cair do céu uma ideia se você não abrir aí as referências, ver que alguma outra pessoa, seja ela um estudante, seja ela já um arquiteto, em um trabalho de design, em um trabalho de arquitetura, cara, qualquer coisa que te dê uma ideia, você precisa ali de uma boa referência, tá? E aí, ó, veja que aqui nos mapas começa a mostrar até as condicionantes legais, o setor, a zona, né, de acordo com o Código de Urbanismo do município. Começa a falar aqui, ó, do raio de influência, das áreas de influência. Ó, vários mapas temáticos. Esses são os mapas temáticos que essa aluna utilizou. Esse mapa de sistema viário, que é muito comum, o mapa de cheios e vazios, que é justamente para mostrar essa questão da urbanização do local, se é uma área bastante edificada ou não. Dá para ver que aqui é uma área bastante edificada nesse local onde ela pegou. Um mapa de gabarito para mostrar a altura das edificações, que ficou bem legal. Mapa de uso e ocupação do solo para mostrar ali cada um dos setores, cada um dos usos que são utilizados ali, né, nesse mapa, que você encontra ali nesse terreno, e os pontos de interesse, né, se tem alguma praça, se tem alguma universidade, os pontos mais importantes em torno ali do seu terreno. Uma das coisas mais interessantes de você entender e de você compreender em relação a esses mapas é justamente aquilo que eu já te falei, que você não tem regra, tipo assim, você precisa criar tal mapa. Na verdade, os mapas mais utilizados é o mapa de sistema viário, esse daqui que vai mostrar os principais corredores de veículos que existem ali no seu projeto, né? Você pode apontar ali os pontos de ônibus, pontos de metrô, pontos que você tem ciclovia também, é interessante de mostrar, é quase um mapa de mobilidade, né? Quase um mapa de mobilidade urbana. Esse mapa de cheios e vazios também é muito utilizado. O mapa também de uso e ocupação do solo e o de gabarito. E eu até acrescentaria um outro mapa que não foi utilizado por essa aluna, que é o de condicionantes bioclimáticas. O que é isso, Vitor? É para explicar a questão do regime de ventos, para explicar a questão da insolação, onde é o nascente e o poente em relação a esse mapa, né? O leste e o oeste aí. Mas todo mundo saiba que é o leste e o oeste, o nascente e o poente. Cara, você precisa mostrar ali em relação ao seu terreno. Então, um mapa com essas condicionantes bioclimáticas é bem interessante de ser utilizado. Então, a verdade é que não existe certo ou errado em relação a esses mapas. O que existe, na verdade, é a melhor forma que você encontra ali de apresentar o seu trabalho. Eu vou voltar aqui para a telinha para você entender melhor. E como eu estava falando, por não existir uma regra, por não existir um padrão em relação a esses mapas, o que acontece é que muito dificilmente, se você fizer ali no seu projeto, no seu TCC,
determinados mapas, esses 4, 5 mapas que eu falei aqui, dificilmente algum professor chegará para você e falará, faltou determinado mapa. Ele realmente só vai te falar isso se você esquecer algum mapa extremamente importante. Vou dar um exemplo. Cara, você viu esse mapa aqui que falava da proximidade dos centros universitários, como eu mostrei? Caso você não tenha visto, volta aí nesse vídeo, que na verdade ele era uma foto aérea, uma imagem aérea que a aluna mostrou ali as distâncias para esses centros universitários. Então, caso você esteja fazendo um trabalho que ele, sei lá, ele tem a ver com a parte urbana da cidade, né, um TCC de urbanismo, e você quer mostrar a proximidade das escolas, né, que você está fazendo ali algo que é integrado com as escolas. E aí o que é que você precisa fazer? Cara, explicar isso, que existem escolas próximas desse seu local, desse seu terreno, dessa sua área onde você fará o projeto, é importante. Então, cada caso é um caso, cada projeto é único. Esses mapas que eu te mostrei são mapas mais genéricos que você pode utilizar. Agora, você precisa ter extremo cuidado, extrema noção, bom senso na hora de definir esses mapas e não deixar de explicar algo que é necessário para o seu projeto. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro para você muita coisa sobre esses mapas temáticos e você viu, é uma das partes iniciais do projeto, é nele que o leitor começa a entender mais sobre a região, sobre a área onde você está atuando e com certeza se você explicar bem essa parte, se você fizer essa apresentação bem feita, você conseguirá encantar e você conseguirá também apresentar todas essas ideias. E não pensa que eu esqueci, deixei a melhor parte para o final. Todo mundo deve estar se perguntando, não vai falar sobre os programas? Eu quero saber sobre os programas. Eu recebo direto no direct, no canal do Telegram, dúvidas a respeito dessa parte dos programas que são utilizados para criar esses mapas. Se você precisa aprender algum programa em específico, inclusive lá no meu perfil do Instagram, TCC Nota 10 Arquitetura, tem muito conteúdo sobre isso, tem exemplos de mapas também. E aí eu vou te explicar uma coisa, a verdade é que você pode criar esses mapas temáticos utilizando programas, softwares diferentes. Você pode utilizar ali o AutoCAD, o Illustrator, o QGIS, cara, existem vários programas, o próprio Photoshop também para criar esses mapas temáticos. A verdade é que você precisa utilizar um programa que você domina. Não vale a pena você tentar aprender um programa só para esses mapas. Se você pagou alguma disciplina de geoprocessamento na sua universidade, que é bem comum os alunos pagarem geoprocessamento na graduação de arquitetura, e você aprendeu a utilizar um software de geoprocessamento como o QGIS, que dá para criar esses mapas temáticos ilustrados, mais bonitinhos e tudo mais, cara, faz um mapa com esse programa já que você sabe utilizar. Agora, se você ainda não sabe utilizar um programa como esse, não precisa aprender a utilizar esse programa para criar esses mapas do seu trabalho. Use o próprio AutoCAD, aprende o Illustrator. E por que eu indico que você aprenda o Illustrator? Porque aprendendo a criar esses mapas no Illustrator, você vai aprender muito sobre a utilização das cores, a própria edição dos vetores que acontece lá no Illustrator, os ícones. Com isso você vai conseguir criar diagramas, cortes esquemáticos, cortes perspectivados, colagens. Então o Illustrator ele vai te dar a bagagem para criar uma série de representações que um programa de geoprocessamento como o QGIS não, só vai te mostrar ali, só vai criar um mapa para você, então realmente você não tem tanta vantagem em relação a esses tipos de representação e diagramação. Então, ficamos por aqui com esse conteúdo que foi incrível, que passei muita coisa sobre esses mapas temáticos. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Então não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. E vamos lá, que tem muito conteúdo legal para você sobre arquitetura e urbanismo e sobre o TCC de arquitetura.